Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pode Tudo. Se eu disser para você que a Bíblia que você tem em mãos, ela não chegou a você de forma inalterada. Dizer que eu aqui estou com 100% está aqui. Quer dizer, a exata redação original em grego. Que não existe texto puro, que na verdade ela é resultado de um processo de manipulação, controle, adulteração, adição, edição, uma luta constante sobre o domínio daquilo que respectivos copistas queriam determinar. Dizer que eu aqui estou com 100% está aqui. Quer dizer, a exata redação original em grego. É sobre isto que eu irei falar neste vídeo. E se você quiser adquirir um resumo completo sobre este assunto, é só você comentar na descrição deste vídeo, eu quero saber. E eu enviarei para você, via WhatsApp, este conteúdo. Então, eu solto a vinheta e volto já. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode Tudo com Alessandro Moreno. Muito bem. Para você que caiu aqui de paraquedas, se você está procurando a verdade e deseja realmente sair das amarras da religião, sobretudo judaico-cristã, este é o canal certo. Senta o dedo no like, compartilhe, convide outros amigos para conhecerem este canal, porque eu tenho a certeza que será libertador para você. Vamos pensar então, de alguma forma, o que pensam os acadêmicos acerca do Novo Testamento, em primeiro lugar. Pois bem, compartilhei aqui um shirt de um escritor e crítico textual renomado chamado Wilbur Norman Pickling. Ele, supostamente, trabalhou o que ele chama de reconstrução dos textos originais. Afirmou em uma de suas conferências que ele é o único no planeta que detém a exata redação do texto do Novo Testamento, palavra por palavra, dito por dito de Jesus e dos apóstolos. Você também já deve ter lido autores como Bruce Metzger, N.T. Wright, F.F. Bruce, D.A. Carson, os grandes nomes da alta ou baixa crítica, mas aquele velho argumento de que o texto do Novo Testamento tenha chegado até nós de forma pura, não passa apenas de uma crença e, na verdade, desonestidade com relação ao próprio documento. Essa se tornou uma crença popular de que a Bíblia atualmente representa fielmente os escritos originais. Porém, afirmo, isto é insustentável à luz da crítica textual moderna. E pasme, quero deixar claro aqui que todos os critérios e métodos aplicados a partir do iluminismo, ou mesmo muito antes, quando autores tentavam reconstruir os textos a partir de cópias, como dizia inclusive o grande historiador cristão, não era ateu, Eusébio de Cesareia, havia uma tendência muito grande de manipular, de adulterar, de alterar e de escolher variantes textuais de acordo com as suas conveniências. Talvez você diga assim, Eusébio não era tão honesto assim, ele era um cara meio comprometedor. Ok, então que tal lembrarmos, se admitirmos os textos sendo escritos ali no primeiro século, os evangelhos mais os textos paulinos, como nós poderemos dizer que eles escreveram as exatas palavras de Jesus? Ou o que Jesus fez quando cada um constrói sua própria ideia sobre, possivelmente, quem foi ou não foi esse Jesus, ou como esse Jesus deveria ser escrito para atender exclusivamente aos interesses de uma comunidade. Pois bem, dito isto então, a gente precisa entender que o próprio apóstolo Paulo já falava claramente que muitos estavam adulterando os próprios textos por sua conveniência. Olha bem, então, eu não estou nem
na Idade Média, muito menos chegando ali ao final da Renascença. Nós temos um suposto escritor, Paulo, dizendo que já haviam vários evangelhos e que cada um escolhia o que queria. Imagine você dizer que Marcião não estava certo em algumas coisas, mas ainda temos um problema que acarreta cada vez mais a teologia, a tese ou a hipótese de que os textos chegaram até nós de forma inerrante e, portanto, Deus preservou os textos por sua infinita graça. Nós não estamos falando de 1, 2, 3, 4 papiros ou manuscritos, não. Nós estamos falando de um conjunto aproximadamente de 5.800 manuscritos grego do Novo Testamento. E a maioria, lamento, é tardia. Ou seja, se eu desconsiderar o período que abarca o segundo século, onde há uma guerra e que ela não termina simplesmente com a derrota de Bar Kokhba, ela também vai continuar com Diocleciano, que manda confiscar todas as formas de manuscritos que percorriam e queriam na contramão daquilo que a própria igreja tinha estabelecido, ou os primeiros pais, entre eles Inácio de Antioquia. Imagine então que os manuscritos que nós temos, mesmo dos mais antigos, como o próprio Códice Vaticano, pensando o Códice Alexandrino, falando de cada adulteração. Observe, você afirmar que num contexto em que a disputa era muito grande para se produzir um texto, e portanto, cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, você dizer que era possível, de fato, reconstituir o texto do Novo Testamento. Mas nada que não possa piorar, porque nós temos tipos de adulterações. E nesse pequeno vídeo do Church, eu deixei claro parablepse, ditografia, apografia, lapso calame, havia de tudo que vocês possam imaginar, desde fatos totalmente alheios ao próprio escriba, como uma sonolência, uma displicência, como a intenção clara e velada de adulterar o próprio texto. Ou seja, haviam acréscimos, e não poucos, que eram sendo feitos justamente por conveniência doutrinária. Doutrinária, é isto mesmo. E, portanto, a hipótese de que é possível reconstruir o texto original, ela não tem fundamento. Porque não há uma cadeia textual confiável até os supostos autógrafos perdidos. Ou seja, se nós já no primeiro século aduzimos que estão controlando, adulterando, manipulando, guardando, deteriorando, sabe, estes textos, como você pode dizer que tenha sido dos apóstolos? Vou dar um exemplo. Nós não temos um Paulo, nós temos Paulos de Paulos de Paulos de Paulos de Paulos de Paulos de Paulos. Portanto, quando você lê as próprias cartas paulinas, parece que você está justamente em um outro planeta, com vários Paulos. Deu para você entender? Imagine o Lucas que está dizendo que vai corrigir e acrescentar, ou mesmo dar a exata narração daquilo que outros tentaram dar porque não fizeram certo. Bem, se não fizeram certo, o que está no texto não pode ter sido originalmente, de fato, escrito por alguém a prioristicamente próximo de Jesus, se ele existiu, ou isso aqui não é o caso. E mais ainda, nós vamos falar, sobretudo, de testemunhos fiéis. E para isso, vamos adentrar a uma situação que tem a ver com uma crítica filológica e textual, a manipulação do Novo Testamento. E aí, se você caiu de paraquedas aqui e acha que isso aqui é um ataque à sua fé, eu digo que não é, pois o meu livro tem sido lido por diversos acadêmicos no Brasil e fora do Brasil. E estamos lutando, inclusive, para traduzi-lo para outros idiomas, como o espanhol e o inglês. Aliás, alguns já estão fazendo. Portanto, a crença popular de que a Bíblia que temos hoje representa fielmente os escritos originais é insustentável à luz da crítica textual moderna e que não foi um projeto de ateus, de agnósticos, de irreligiosos.
Este processo aconteceu porque aquelas escolas que, na verdade, disputavam por uma suposta doutrina ou teologia fundamental, acabavam se opondo àquilo que estava diante de si. O Westcott e Hort, que se dedicaram, financiados para construírem um texto propriamente majoritário, crítico, eles confessam que vão fazendo estas adulterações e acréscimos às margens dos textos para que aos poucos aquilo que eles defendiam e a própria igreja e os seus financiadores pudesse ir substituindo outros textos, como o que ele vai chamar de espúrio textos receptos. Ora, 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 quá, 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 quá. Não dá, não é verdade? Portanto, o Novo Testamento, em especial, sofreu um processo contínuo de adulteração, alteração, interpolação, harmonização, mas há algo que o Novo Testamento tenha sofrido e que possa ter levado justamente a tudo isso, uma censura ideológica. Significa aquela luta para se determinar por uma tradição fundante, o que deve ser aceito ou não aceito. Não temos originais. Não temos cópias dos originais. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Segundo o autor Bart Ehrman, no seu livro Misquoting Jesus, publicado, uma obra, está aqui inclusive sendo muito vendida no Brasil, veja, a maioria destas cópias está a séculos de distância dos autógrafos. Isto diz o agnóstico, autor Bart Ehrman, aluno de Bruce Metzger, aquele grande nome que defendia que era impossível reconstruir os textos, mas depois que recebeu uma proposta milionária para pertencer à comissão, ele já passou a dizer que era possível. Ai, 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 o que você acha? No meu livro, O que Fizeram com a Bíblia, eu destaquei, abro aspas, para mim mesmo. O mito da preservação perfeita do texto não resiste ao menor escrutínio histórico ou crítico, e eu refutei os que defendem tal possibilidade. E eu mostrei ainda as limitações quanto os manuscritos. Pois bem, preste atenção. Embora existam mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, a vasta maioria é tardia, ou seja, gente, é depois do século IX, aproximadamente ali até o século XVI, mas lembrando, no século XVIII você tem um manuscrito achado, que é datado lá do quarto século, e que já vai sofrer mais manipulações. Aliás, eu tenho que dizer, esse foi achado praticamente jogado numa lixeira, é o Códice Sinaítico, ele era um palimpsesto, quer saber o que é? Então você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, com a hashtag Eu Quero o que Fizeram com a Bíblia. Se não subir essa hashtag, você não vai receber e eu enviarei para você um link ou você clicará no link que está aqui na descrição. Ao clicar neste link, você enviará para minha hashtag Eu Quero o que Fizeram com a Bíblia. Aí, automaticamente você vai receber um trabalho fenomenal que será suficiente gratuitamente, sem qualquer ônus, para que você possa explorar muito mais esse trabalho. Aliás, uma síntese também que inclui o meu livro. Deu para você entender? Beleza. Os mais antigos, portanto, que nós temos, manuscritos, ainda assim são fragmentários. Isto mesmo. Ou seja, já estavam deteriorados ao ponto de não se conseguir mesmo reconstruir o que estava escrito ali. O que nós estamos falando, pessoal, é que, na verdade, nós estamos falando de uma quantidade e não de qualidade. E mesmo como o Pickering tentou ir pelo tipo textual, não apelando para a antiguidade, ainda assim, ele acredita pela fé que ele reconstruiu o Novo Testamento. Aliás, se o Pickering tivesse conseguido tal feito, nós não precisaríamos estar aqui mais discutindo. Era só todas as casas publicadoras adotarem o texto do Pickering como um texto original. Pronto, estava resolvido. Todas as grandes casas publicadoras iriam se valer do texto do... Esse papiro, ele foi lavado por diversas vezes para se tentar aproveitar, porque era caro comprar, então você tinha que aproveitar. Mas quando os próprios escribas perceberam
que estes documentos já vinham de processos de adulterações por conveniências de vários autores, decidiram jogar na lixeira. Mas não é que o Konstantin von Tischendorf foi lá e disse, não, tá aqui uma obra-prima, vamos reconstruir a partir daqui o texto original. Mas também temos os manuscritos minúsculos, que datam ali do século aproximadamente 9º em diante, como, por exemplo, eu disse, o texto bizantino padronizado. Portanto, veja que nós temos mais do que elementos suficientes, analisando os textos, e eu lido com isso quase todos os dias da minha vida, para afirmar para você que é impossível, na verdade, se reconstituir o texto, e não apenas por sua materialidade, pensando aspectos da filologia, onde podemos trabalhar conceitos como significante e significado. Veja que o Dizem-Seminer, olhando para possivelmente os textos, tentando reconstruir o que Jesus disse ou não disse, nem mesmo em Marcos conseguiu achar alguma coisa que Jesus disse. É um problema, um dito. Mas lá no Apócrifo de São Tomé apareceram 3. Ai, 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 ai. E então, tá gostando desse vídeo? Maravilha, você chegou ao canal certo. Senta o dedo no like, compartilhe, convide outros amigos. Quer fazer corte? Pode fazer, desde que marque a minha arroba e convide amigos para conhecer o meu canal. Se desejar comprar os meus livros que estão passando aqui, além da minha série de estudos aprofundados da Bíblia Hebraica, que certamente vai mudar a sua visão para a Bíblia, é só entrar em contato comigo. Querendo fazer parte do meu quadro de aluno e aprender hebraico de verdade, com metodologia didática e, claro, sobretudo, com quem tem uma referência há mais de 20 anos ensinando, é só entrar em contato conosco, o site, ó, tá aí acima, www.gabd.com.br. Mas eu tenho uma coisa para te perguntar. Tem um valeu demais? Então mande aí para ajudar o nosso trabalho. Beleza. Vamos pensar então fragmentação e dependência do acaso. Quando você ler a obra do Pickering, entre outros autores, você percebe o desespero para se tentar de fato dar validade e legitimidade a um texto que, na verdade, é parte de um processo de dependência total de tantos outros textos. Vou te explicar isso de uma maneira bem resumida. A maioria dos textos que nós temos sobreviveu por acaso arqueológico. Não foi porque pegaram esses textos e jogaram dentro de uma caverna, num vaso, ou guardaram numa biblioteca. Não. Os autógrafos que nós pensamos, autógrafos, auto por si mesmo, o próprio e grafou, escrito, ou seja, aqueles textos que acreditam que possivelmente tiveram sido escritos pelos apóstolos, como os supostos Paulos, Marcos, Mateus, Lucas, João, Tomé e por aí vai, estão completamente perdidos e perdidos para sempre. Peraí, então vamos pensar quais as principais alterações que na verdade aconteceram e por quê. Os acréscimos doutrinários, mesmo quando alguns afirmam que são muito poucos, a gente ainda tem que entender que há muito mais de doutrina e teologia ou de luta, na verdade, entre os próprios tradutores para decidir qual é o texto original, que por si só já se torna um monumento absurdo, grotesco. Porque ainda que tenhamos a possibilidade de reconstrução, vamos dizer, de 95%, possivelmente, se é que se pode afirmar, a 98%, ok, vamos dizer 99%. Ainda assim, as teologias e doutrinas, crenças que estão ali, elas são, a gente percebe isso nas próprias traduções da Bíblia e nas diferentes denominações, porque afinal, se os textos dissessem a mesma coisa, se tivessem os mesmos significados e eles acreditassem nas mesmas doutrinas, não teríamos tantas denominações e ramos do próprio cristianismo. Veja que o próprio Martim Lutero não concorda com a própria igreja, decide criar o seu próprio texto e, portanto, porque ele acreditava que aquela teologia, aquela crença, propriamente não poderia ser de alguma forma. Então você tem um problema seríssimo, pois aquilo que está no texto é parte mais de uma interpretação, de uma conveniência, do que propriamente daquilo que os próprios escritores pretenderam dizer. Então,
algumas passagens cruciais, por exemplo, não existiam nos manuscritos mais antigos, ok? Então nós temos um problema textual? Claro que temos. Por exemplo, Marcos capítulo 16, verso 9 a 10, ele está ausente nos manuscritos mais antigos que você possa imaginar. Quer saber quais? Adquira meu livro ou clique no link e mande a hashtag Eu Quero o que Fizeram com a Bíblia. Mas tem muito conteúdo aqui no canal que você poderá também usufruir para aprender. Vamos pensar então João capítulo de número 7, 53, verso 8. É o famoso texto da mulher dita adúltera, que está ausente em todos os manuscritos antes do 5º século. Tem mais? Tem. Vamos pensar então 1 João capítulo 5, verso 7, mais conhecido como coma, que foi inserido na Idade Média para defender a suposta trindade. E aqui os judeus vão bater palma, ainda mais os messiânicos, não é verdade? Por quê? Preste bem atenção. O próprio Bruce Metzger, portanto, não chamei ateu, não chamei agnóstico, não estou citando Bart Ehrman, estou citando o seu próprio professor, que escreveu uma obra comunal, ok? Uma crítica textual e comentário do Novo Testamento grego, o Bruce Metzger, uma obra, foi uma das primeiras que eu pude ler. Ele disse o seguinte, abre aspas, o final longo de Marcos foi um acréscimo posterior para harmonizar o evangelho com outras tradições. Se não estava, não foi dito, não foi escrito. Mas eu fui mais além. Quando você pega Marcos capítulo 1, verso 2, o escritor vai dizer, o escriba, de que aquilo ali que está sendo narrado sobre Jesus está acontecendo para que se cumprisse. Corta para mim, o que foi escrito pelos profetas. Qual não é a surpresa? Porque este próprio texto vai ser ignorado e contradito posteriormente, pois ele é tardio, está muito à frente. A tradição, então, vindo para consertar, acrescentou que foi escrito pelos profetas. E, na verdade, não foi escrito por ninguém, porque não há nada no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, sobre esse Jesus. Harmonizações e censuras teológicas. Muitos escribas moldaram o texto para defenderem doutrinas ortodoxas e evitar, claro, aparentes contradições. Por exemplo, a harmonização sinóptica. Os textos dos evangelhos foram adaptados para parecerem mais coerentes, mas não precisamos, porque a escola de Tumblr fez o trabalho, a alta e baixa crítica também, ainda bem que não foram os ateus. Censura de passagens gnósticas e docentistas, expressões ambíguas, sobretudo com relação à humanidade suposta de Jesus, foram sendo ajustadas. Então a pergunta que não quer calar, até aqui, há possibilidade de reconstruir os textos originais e alguém dizer que tem as exatas palavras e ditos de Jesus e dos apóstolos, e na sua mão a exata redação do texto? Dizer que eu aqui estou com 100% está aqui. Quer dizer, a exata redação original em grego. Então nos perguntaremos, há possibilidade de reconstruir o que eles chamam de original, se não temos original? Então a falácia da linha genealógica textual, que eu refutei e descrevi no meu próprio livro O que Fizeram com a Bíblia. Não há uma cadeia contínua que possa nos levar aos autógrafos. As famílias textuais, alexandrina, bizantina, ocidental, divergiram muito cedo. Portanto, é possível, conforme mostro num gráfico que eu criei no meu livro, como você pode, de fato, sustentar a tese, refutando esta falácia que tem muito mais a ver ao sentimento pela Bíblia, a fé naquilo que está escrito, do que propriamente a um caráter legítimo e honesto do que os textos de fato representam. As variantes entre essas tradições somam mais de 400 divergências textuais, minha gente. É pouco? O que você acha? O Eldon Upp, escrevendo também sobre essas multivalências de termos do texto original, declarou: é impossível reconstruir os originais com certeza quando se parte de um manuscrito que já carregam séculos de tradição e modificação. Fecha aspas.
Ou seja, mas o Dr. Pickering publicamente vem e diz: A redação original em grego. não, isso não pode, minha gente. É feio, não dá, não é verdade? Vamos pensar então variantes significativas. Já que a gente não pode pensar outra coisa, a gente pode pensar as variantes significativas. Doutrinas inteiras, como Trindade, são sustentadas por passagens duvidosas. A identidade suposta de Jesus, que já nasceu divino, foi moldada por mãos editoriais e não apenas por eventos históricos. No meu livro, O que Fizeram com a Bíblia, deixei muito claro, inclusive, alguns conceitos que você poderá, na verdade, ter conhecimento. A manipulação sistemática de tradições para preservar o poder religioso. O silêncio institucional sobre as divergências textuais. Por exemplo, disse eu naquela ocasião em 2014, tem prefácio da segunda edição. Não se trata de atacar a fé, mas de libertá-la das mentiras que as escravizaram. Ou seja, por favor, né, minha gente? E então, se você desejar receber todo o meu conteúdo, comprar os meus livros, enfim, a busca pelo texto original do Novo Testamento não é apenas filologicamente impossível, mas também teologicamente desconcertante. E o que temos é uma tradição textual complexa, instável e ideologicamente moldada, como disse o próprio Dr. Pickering. Eu tenho fé de que Deus preservou o texto tal como nós os temos. E então, se você gostou desse vídeo, como eu disse, deixa o like, comente o que você achou desse conteúdo sobre a Bíblia. Os meus livros estão à venda em todas as livrarias do Brasil. Você pode comprar online diretamente comigo, vai ter um desconto muito maior do que os das livrarias e ter muito mais informações sobre todos os assuntos que você, na verdade, compreende ou acha complexo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo ou em uma próxima live. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos. Um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno.